Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, professor. E com o senhor? Tudo tranquilo. Podia ser uma quinta-feira normal, né? A gente sairia aqui da UNB e ia lá para o pôr do sol ou algum outro bar, mas estamos aqui. Bom, pessoal, vamos começar então. E eu vou projetar aqui minha tela para vocês. Bom, hoje eu considero que é realmente a primeira aula de conteúdo da disciplina, né? Porque as duas primeiras foram de ambientação e a aula passada foi uma aula também de introdução, né? Uma aula mais de orientação para vocês sobre as questões relacionadas à educação à distância, né? Orientações para a disciplina. Então, hoje eu considero realmente a primeira aula de conteúdo, né, que vai ajudar vocês a responder prova, fazer os exercícios, enfim, tá? Antes da gente começar, como, né, a gente ainda está, querendo ou não, na segunda semana de disciplina, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente já falou sobre a disciplina, alguém ainda está com algum tipo de dificuldade de acesso, alguém ainda tem alguma coisa relacionada a isso, pessoal? Professor, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. O senhor poderia explicar novamente sobre a questão da presença? Uhum. Tá, a presença... Obrigada. Tá, eu não vou avaliar a presença na disciplina, né? O que eu vou avaliar é engajamento, tá? O que é o engajamento? O engajamento é basicamente a entrega de atividades e a obtenção de nota nessas atividades e a participação nas aulas, tá? Então, isso que é engajamento. Aqui no programa da disciplina, nessa parte aqui, ó, tá tudo descrito, tá? Tá tudo detalhado aqui nesse texto, tá? No programa da disciplina. Mas resumindo, basicamente, o que é engajamento, né? Vocês podem ter engajamento em atividade e engajamento em aula. Engajamento em atividade significa entregar a atividade e ter pelo menos 50% da nota naquela atividade. Qual atividade? Essas 6 sinopses e essas 3 provas. Então, para cada atividade dessa que vocês entregarem e tiverem 50% da nota em cada uma delas, vocês vão ganhar 1 ponto de engajamento em cada uma. Então, para cada sinopse, você tem que entregar e tirar 4,75, pelo menos, e para cada atividade avaliativa, você tem que entregar, fazer atividade, né, e tirar pelo menos 5. Feito isso, ganha 1 ponto. Então, só em atividades, vocês vão ter 9 pontos de engajamento, porque são 6 sinopses e 3 provas, tá? Além desse engajamento em atividade, eu vou avaliar também engajamento em aulas, que é basicamente uma nota que eu vou dar para vocês de 0 a 3, avaliando o engajamento de vocês nas aulas. O que é engajamento nas aulas? Nas aulas síncronas, que são essas aulas que a gente está tendo aqui agora, né, por Zoom ao vivo. Eu vou avaliar a participação do aluno na aula, seja por áudio, vídeo ou chat, tá? Então, o que é participação? Perguntas, dúvidas, considerações sobre o texto. E nas aulas assíncronas, que são as aulas que ficam disponíveis no YouTube, eu vou avaliar o engajamento por meio dos comentários que os alunos vão fazer lá nos vídeos das aulas, porque todas as aulas síncronas vão ser gravadas e depois disponibilizadas lá no YouTube. Então, para engajar nas aulas do YouTube, entra lá, assiste a aula e faz um comentário, uma pergunta, né? Essa pergunta tem que ser relevante, tem que ser relacionada com o texto de referência da aula, né? E tem que ser feito até 1 semana depois do vídeo ter sido postado. Feito isso, eu vou entrar lá ou vou responder,
ou vou avaliar, ou não vou fazer nada, vou dar só um like, porque às vezes não cabe nenhuma resposta, só para indicar que eu estou avaliando engajamento na aula síncrona. Tá? Tanto o engajamento em aula síncrona quanto assíncrona tem o mesmo peso. Então, se você engajar aqui na aula síncrona, está valendo. Se você fizer o comentário e receber engajamento na aula síncrona, está valendo também. Tem o mesmo peso. Tá? Então, resumidamente, é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Não é preciso comentar as duas aulas, Davi. Você pode fazer tanto uma quanto a outra, tá? Ou uma ou outra. Para receber nota, você não precisa comentar e engajar nas duas aulas. Faça na que você preferir. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir, então? Bom, eu queria recuperar aqui com vocês o cronograma da disciplina, né, sempre, só para ver como a gente já está caminhando, né, então hoje a gente está aqui no dia 11 de fevereiro, né, então tem uma leitura obrigatória desse texto, e é uma aula que a gente vai falar sobre questões importantes sobre teoria em administração, tá? Bom, por que é importante falar sobre isso, né, pessoal? Qual que é o papel dessa aula nessa disciplina? O papel dessa aula nessa disciplina é basicamente o seguinte: como nós estamos em uma área que é a administração, que é uma área quase que exclusivamente prática, né? É uma ciência social aplicada, e a gente, além disso, vê, né, nos comportamentos dos alunos, das pessoas, que se valoriza muito mais o fazer, né? O que não tem problema nenhum, tá? Depois eu vou falar sobre isso, o que em princípio não tem problema nenhum, né? Mas como a gente está em uma área eminentemente aplicada, é muito comum, né, as pessoas se questionarem da necessidade de conhecer e entender teoria, né? Então, como eu já expliquei para vocês na aula passada, essa é uma disciplina eminentemente teórica, né, que tem na sua ementa a obrigatoriedade de ser teórica, né? E como a gente está nessa área, é relativamente comum, né, o aluno não só ter uma certa dificuldade de compreender a teoria em si, mas muitas vezes o aluno, às vezes, não sabe nem por que é importante compreender a teoria, né? Então, ou ele não sabe, ou ele não quer saber, ou existe um certo tipo de preconceito, independentemente do que aconteça, né? A gente está em uma área onde teoria, em geral, as pessoas têm uma certa dificuldade não só de compreendê-las, mas também de saber qual que é a utilidade dessa teoria, né? Como que essa teoria se relaciona com a prática, né? Como que essa teoria pode me ajudar dentro da minha atuação profissional, né? Então, é muito importante em uma disciplina como essa, antes da gente entrar nas teorias administrativas, organizacionais que a gente vai ver, compreender, na verdade, por que é importante a gente estudar o que a gente vai estudar, né? Então, esse é o papel dessa aula, tá? Eu vou apresentar para vocês uma diversidade de argumentos que vão mostrar para vocês como vocês vão fazer uso do que vocês vão aprender aqui na carreira de vocês, no estágio de vocês, na vida de vocês, seja ela acadêmica, profissional, dentro ou fora da academia, assim por diante. Então, para que vocês tenham essa base para falar, bom, é para isso que isso aqui serve, então, né? É por isso que eu preciso entender teoria, é por isso que eu preciso ler, é por isso que eu preciso estudar esse tipo de coisa. Então, essa é a ideia, tá? Então, como eu já venho falando, né, essas são as questões que geralmente dão origem a essa discussão que a gente vai fazer aqui, né? Então, por que é importante eu conhecer essa ou aquela teoria? Por que eu tenho que conhecer esse ou aquele conceito? Como que essa teoria, esse conceito vão me ajudar na minha profissão? O que isso tem a ver com a minha atuação profissional? Como que isso pode me diferenciar dos demais profissionais? Então, em geral, diferentemente da prática, né, quando a gente fala de teoria, muitas pessoas não compreendem essas questões. Elas não conseguem enxergar como aquela teoria vai se encaixar em toda a engrenagem que é, na verdade, a atuação profissional, né, que inclui, inclusive, a prática. Por isso que eu falei que não tem
problema nenhum a gente ter um foco em prática. O foco em prática não só é importante, mas ele é necessário. O problema é quando ele passa a ser um foco exclusivo em prática, né? Ou quase que exclusivo, de modo que a teoria passa a ocupar, na verdade, um papel acessório, quando, na verdade, não é isso. É importante compreender que as duas coisas se complementam, as duas coisas estão relacionadas, né? E vocês, na medida em que são bons nas duas coisas, ou seja, além de você saber fazer, ser um cara técnico, operacional, que pega as coisas e faz acontecer, e sabe como operar os sistemas, sabe como operar o mercado e assim por diante, além disso, se você ainda for um cara dotado de modelos teóricos que te ajudam a compreender, a elaborar hipóteses, a elaborar explicações com base em lógica e não só em fatos, né? Elaborar explicações com base em teorias que você pode criar, tanto melhor vai ser o seu perfil no mercado, né? Então, essa é a ideia aqui, é mostrar para vocês como prática e teoria se complementam, tá? Então, assim, o primeiro argumento do porquê vocês têm que conhecer teoria, ou porquê é importante vocês conhecerem teoria, pessoal, vai para muito antes de Cristo, né? Vai por uma razão muito simples, né? Se vocês pegam todos os conhecimentos canônicos da sociedade ocidental, né, todos eles, né, Homero, Platão, o Dante Alighieri, o Adam Smith, o Euclides e assim por diante, todos eles são puramente teóricos. E não se engane você quando a gente fala de Euclides, por exemplo, ou de Platão, fala, lá vem com aquela história de filosofia, né? Não, se vocês pegam, por exemplo, a obra Os Elementos, do Euclides, que é uma obra que vem de 300 a.C., quando mal existia a escrita ainda, hoje a gente tem, na atualidade, atualmente, o que a gente chama de modelos euclidianos na área financeira, que são modelos que servem para descobrir ou para estimar o preço de ações. A gente tem atualmente a geometria euclidiana, que é uma geometria que é usada desde para a construção de prédios na engenharia, né, até para a estimativa de movimentos de planetas na astronomia, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, todos esses conhecimentos canônicos, todos esses grandes autores, né, esses grandes filósofos, esses grandes poetas, né, eles são a base de tudo que a gente conhece e pratica hoje em vários campos do conhecimento, né? Então, o Euclides ajuda na administração, na astronomia, com os modelos euclidianos, né? A Divina Comédia, do Dante Alighieri, que é do século XIII, né, fez basicamente todo o tratado da ciência moderna, tudo que se conhece sobre ciência, empiria, experimento, foi antecipado, né, pelo Dante. A República do Platão constitui toda a base de qualquer país democrático no mundo, né? Então, onde quer que você tenha democracia, seria impossível existir a democracia que a gente vê hoje sem a obra do Platão, A República, né? Então, é muito importante conhecer teoria, por quê? Porque os conhecimentos canônicos são simplesmente teóricos. Então, como é possível, né, que a teoria seja relegada, como é possível que a teoria seja algo de menor peso que a prática, se tudo que a gente conhece de prática hoje, peguem, por exemplo, a questão da democracia, né, que é um sistema inteiro de governo, como isso seria possível de existir sem uma obra como A República? É impossível. Como a gente conhece, poderia existir de outro modo, de outra forma, em outro arcabouço teórico. Mas como a gente conhece, não existiria da mesma forma, entende? Então, assim vale para todas as áreas, né? Se vocês pegam aqui a obra mais recente que tem aqui nesse slide, que é do Adam Smith, né? Lá vocês vão ver todo o tratado da economia moderna, né? Sobre como se produz e distribui riqueza nas nações, né? E isso não tem a ver com gestão, isso não tem a ver com administração, né? Então tem muito a ver, tá? Então, a primeira grande razão do porquê se conhecer, né, teoria, né, só para vocês terem uma ideia, que a Ilíada do Homero é um poema, né, não é nem um livro teórico. Então é um poema que, por exemplo, séculos depois veio ajudar, por exemplo, na questão da arte da guerra, né? A arte da guerra é fortemente baseada na Ilíada do Homero,
Muitos já devem ter ouvido falar, né, da obra do Sun Tzu, A Arte da Guerra, e aquele administrador que gosta de mostrar que ele já leu, né, várias coisas filosóficas e tal, ele mostra lá que ele leu A Arte da Guerra, né? Aquilo ali saiu de um poema chamado Ilíada, que narra a Guerra de Troia, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Conhecer os clássicos, valorizar a teoria e saber que, na verdade, todas as práticas que a gente conhece hoje têm um pé lá na antiguidade, onde basicamente o que existia era só a teoria e a lógica, né? Outra razão do porquê vocês têm que conhecer teoria é justamente o que eu já falei. Nenhuma prática que a gente conhece, pessoal, nenhuma, 0% delas, existe sem antes ser teorizada. Nenhuma. E quando eu falo prática, não é a nossa prática do dia a dia, tá? Eu estou falando práticas de gestão, já formalizadas, investigadas pela ciência, conhecidas, ensinadas nas escolas de administração, nas escolas de gestão pelo mundo, nas especializações e assim por diante. Nada do que existe nessas escolas de gestão existe sem uma teoria. Nada, né? Claro, você pode, por isso que eu falei, você pode na sua vida pessoal, eventualmente, vivenciar a prática e depois fazer a teoria sobre aquela prática, sim. Então, essa ordem necessariamente não é fechada, inflexível, mas dentro da ciência da gestão, dentro da prática profissional da administração, daquilo que se ensina, que se pesquisa, que se produz, não existe nada que não tenha uma teoria por detrás. Então, né, nomes muito conhecidos que a gente vê, né, o Balanced Scorecard, qualidade total, gestão de pessoas, economia de escala, sustentabilidade, planejamento estratégico, cenários, né, ações, mercado, troca, compra, venda, tudo isso, pessoal, que é eminentemente prático, sempre tem uma teoria por detrás, sempre. Né? Então, aqui fica claro que se vocês quiserem ser pessoas, administradores, né, que sabem operar um Balanced Scorecard, é óbvio que vocês vão ter que conhecer a teoria sobre aquilo. A não ser que vocês queiram ser um puro operador do Balanced Scorecard. Tudo bem, que não tem problema nenhum também, como eu falei. Mas se vocês querem ser administradores e gestores mais preparados, vocês, além de saber operar essas coisas, certamente têm que conhecer as teorias que estão por detrás dela. Né? Então, o que é o Balanced Scorecard? Né? É um método de avaliação de desempenho organizacional. Né? É um método criado por dois caras chamados Kaplan e Norton, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Esses caras desenvolveram o Balanced Scorecard na tese de doutorado deles. Né? E o que é o Balanced Scorecard na prática? É um programa de computador, um software, que você informa para ele, fala, olha, minha empresa de venda de soja. Você informa para ele as metas que você tem sobre a sua missão. Então, tá, minha empresa vende soja. Então, dentro do meu Balanced Scorecard tem lá, aumentar em 50% a área plantada, aumentar em 50% a saca por hectare colhida. Você informa para o Balanced Scorecard as metas da sua empresa com base na sua missão e o Balanced Scorecard, ao longo daquele ciclo estratégico, pode ser de 1 ano, de 2, de 3, de 4, você define, ele vai te falar, olha, dessa meta que você colocou aqui para mim, você está longe, está perto, você precisa fazer isso para chegar lá e assim por diante. Ou seja, é uma automatização da avaliação de desempenho da empresa. Isso tudo nasceu de uma tese de doutorado, ou de teses de doutorado, que tem lá na sua raiz a teoria sobre aquilo. Entende? Então, nenhuma prática administrativa que vocês vão ver em qualquer disciplina aqui ao longo do curso, nenhuma delas é ateórica. Nenhuma. Ou seja, sem teoria. Né? Ela é pura e simplesmente um fazer. Né? Você chega lá e, ok, vou começar a fazer. Nenhuma, 0%. Tá? Então, essa é uma outra razão importante. Se você quer compreender a prática, né, entenda, na verdade, primeiro a teoria. É a teoria que vai te falar não só como fazer, mas principalmente por que você vai fazer daquele modo. Está ali na teoria que fala, o Balanced Scorecard é assim, assim, assado por causa disso, disso e disso. Né? Então, querem dominar a prática? Dominem primeiro a teoria. Né?
Outra razão importante, né, é que a teoria não orienta só a prática como um todo, né? Ela orienta também medidas, elaboração de medidas. Né? O que é elaboração de medidas? Medidas, igual um termômetro. Quando você quer saber a sua temperatura, você não coloca um termômetro no seu corpo? Né? Então, o que é uma medida organizacional? É algo que vai aferir para você alguma medida de interesse. Então, qual que é o meu share de market? Né? Ou seja, qual que é a minha parcela de mercado? De 100% do mercado, quanto eu atinjo? Quanto por cento desse mercado é meu? Isso é um indicador. Né? Então, de 100% você tem um share de 80%, de 70%, de 10%. Isso é uma medida. Né? Isso é um indicador. E do mesmo modo como as práticas, pessoal, as medidas e os indicadores igualmente são todos teorizados. Todos eles. Né? Então, a gente vê aqui alguns exemplos. Né? Clima organizacional, que é basicamente, de modo muito grosseiro, no limite errado, tá? Mas para resumir para vocês, é basicamente a relação que você estabelece com a empresa como um todo. Né? Com o seu chefe, com seus colegas, com o seu ambiente de trabalho. Como que está o clima organizacional? Né? Primeira coisa que a gente precisa saber para a gente medir o clima é o que é clima. Porque se a gente não sabe o que é, como que a gente vai desenvolver uma medida para algo que a gente sequer não sabe a definição? E a definição é sempre teórica. Então, se clima é basicamente a relação que você estabelece com a empresa, que tipo de medida você vai desenvolver para medir isso? Você pode, por exemplo, desenvolver um questionário. Né? Um questionário com itens, perguntando lá para as pessoas. Né? A minha relação com o meu chefe é boa, 0 discordo, 10 concordo. Minha relação com os colegas de trabalho é ruim, 0 discordo, 10 concordo. Meu posto de trabalho é adequado, 0 discordo, 10 concordo. Você está medindo o clima organizacional desse modo, porque você sabe que a definição teórica dele é clima é a relação estabelecida entre a pessoa e a empresa. E assim por diante. Né? Um exemplo desse na área de gestão de pessoas, mas vamos para a área de finanças, pega a inflação. O que é a inflação? É aumento geral dos preços. Isso é uma definição prática? Não, isso é uma definição puramente teórica. Né? Já colocada pelo Adam Smith várias vezes, por vários, pelo Mills, pelo Stuart Mills, pelo Keynes e assim por diante. Né? Mas inflação é aumento geral do preço. Bom, se eu sei que teoricamente a inflação é um aumento geral de preços, como que eu meço a inflação? Bom, se é um aumento geral dos preços, eu tenho que, sei lá, talvez medir o preço de hoje menos o preço de amanhã, ou na verdade o preço de amanhã menos o preço de hoje. Que tal? É uma boa medida. Porque eu vou saber se os preços estão aumentando, já que o fenômeno teorizado é o aumento geral dos preços. Então, eu posso comparar o preço de amanhã com o preço passado. Vou estar medindo inflação? Sim, porque é uma medida válida para o que está escrito na teoria. Né? Então, mais uma razão de vocês entenderem teoria é porque vocês também, a partir da teoria, podem desenvolver indicadores daquela teoria. E por isso que eu não canso de falar. Né? Se você quer fazer uma boa prática, tenha primeiro uma boa teoria. Né? Se você tem uma teoria ruim, você muito provavelmente vai ter uma prática ruim também. Porque a prática, a medida, né? Se você tem uma definição errada de inflação, você vai ter uma medida errada de inflação. Né? Então, entender teoria, compreender teoria, discutir teoria é também desenvolver competências de desenvolvimento de medidas, desenvolver competências sobre o desenvolvimento de medidas. Né? Outra coisa importante, né, é que se você quer entender o objeto da ciência, ou da ciência que você se interessa, você tem que saber qual que é a descrição teórica dele. Né? E essa é uma discussão que a gente vai fazer, inclusive, na última aula. Qual é o objeto da administração? O que é o objeto? O objeto é a razão daquela área do conhecimento existir. Né? Então, a psicologia existe porque ela estuda um objeto específico, que é o indivíduo, a mente e o comportamento dele. Né? A biologia existe porque ela tem um objeto de interesse, que é a vida. A matemática existe porque ela tem um objeto de interesse, que são os padrões e os números. E a administração também só existe porque ela tem um objeto que justifica a existência dela. Que no caso, por exemplo, seria a gestão.
Entendem? Então, se vocês não conseguem acessar a teoria sobre o objeto, vocês vão ter uma certa dificuldade de navegar dentro daquele campo do conhecimento. Porque a teoria do objeto é o que vai falar, olha, você está aqui para fazer isso. Você está aqui, psicólogo, para estudar o desenvolvimento do indivíduo no que diz respeito à sua mente e ao seu comportamento. Você está aqui, biólogo, para estudar a vida nas suas diversas formas. Né? Biólogo não vai trabalhar a questão da mente e do comportamento humano. Vai trabalhar a questão da vida. E a mesma coisa a administração. Administrador, você está aqui para quê? Você está aqui para fazer gestão. Você está aqui para aprender a fazer gestão. Ou seja, tomar decisões racionais para escolher os melhores meios de atingir determinados fins. É isso que se faz aqui em administração. Ou seja, se eu tenho um objetivo, eu escolho um administrador, porque esse é o cara que vai falar para mim, olha, se você tem esse objetivo, o melhor meio para você alcançar esse objetivo é esse, esse e esse aqui. O que é isso? É gestão. É tomada de decisão para atingir um fim. Entendem? E esse é o objeto. E tudo que a gente faz é como é, porque esse é o objeto da administração. Ou seja, porque existe essa teoria sobre o objeto. Né? É importante também entender teoria, porque é a teoria que vai responder várias coisas para vocês, né, sobre um assunto de interesse. É ela que vai falar onde algo acontece, como acontece, quando acontece e principalmente por quê. Né? Então, vejam aqui alguns exemplos. Né? A gente vai estudar a abordagem ecológica. Muitas pessoas acham que só vendo o nome, né, a abordagem ecológica na administração é aquela abordagem que vai tratar da sustentabilidade ambiental da empresa. Né? Olhem só a diferença. A abordagem ecológica, pessoal, é uma teoria, é um quadro teórico da administração que vai explicar por que as empresas nascem e morrem. Esse é o objeto e a teoria ecológica de administração. Então, se você quer entender por que as empresas nascem ou morrem, ou falem, né, leia a abordagem ecológica. Lá vão estar todas as prescrições teóricas falando, olha, quando você tem esse ambiente, uma empresa pode nascer. Quando você tem esse ambiente, uma empresa pode morrer. Quando você tem esse ambiente interno, isso é uma oportunidade. Quando você tem esse ambiente externo, isso é uma ameaça. Isso é a abordagem ecológica. Ela vai explicar como, onde, quando e por que as empresas nascem e morrem. Né? Então, se você quer entender o porquê, o como, o quando, né, o onde das coisas, leia a teoria sobre aquilo. Né? Não sei se alguém quer falar, né? Se alguém quiser, é só me interromper. Peguem a teoria dos jogos. Sim. É porque eu não estou vendo aqui onde é que levanta a mão, não sei se subiu no meu, mas... Pode falar. Nessa parte, é porque só tirar uma dúvida, é para mais para frente até, mas essa parte de abordagem ecológica fala alguma coisa sobre, tipo, aqueles 5 anos de falência da empresa, que ela tem até 5 anos para se manter no mercado, algo sobre isso? Sim, sim. É o que se chama de modelo demográfico. Tá? Então, dentro da abordagem ecológica, ele vai falar, olha, quanto mais velha a empresa for, menor é a chance dela falir. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais jovem ela for, mais chance dela falir. Perfeito, então, obrigado. É porque eu tenho interesse por isso, por essa parte. Tá, e não sei se você viu isso no Sebrae, né, que faz muita pesquisa de falência e de abertura de empresa no Brasil, ou se você quer fazer seu TCC, né, mas pegando o gancho do Sebrae, né, quando vocês veem lá a pesquisa do Sebrae sobre falência e abertura de empresa no Brasil, é puramente baseada na abordagem ecológica, né, onde ela vai, por exemplo, demonstrar esse indicador, por isso que me chamou a atenção, ele vai mostrar, olha, empresas com até X anos falem mais do que as outras que têm Y anos, e assim por diante. Eu já dei uma pesquisada sobre isso aqui, que bom que eu botei isso em aula agora para ter uma noção maior. Obrigado, é isso mesmo, se tinha a ver. Legal. E assim por diante, pessoal, né? A teoria dos jogos, que é uma teoria econômica, né, que a gente usa muito na administração, é uma teoria que vai prever como o seu competidor ou o seu adversário de mercado, né, como o seu concorrente vai agir em determinadas situações. Olha que ajuda, poxa, nenhum gestor, nenhum CEO, né? Será que o CEO da Apple não gostaria de saber como a IBM iria agir de antemão?
né? Claro que não estou falando que a teoria dos jogos entrega essa resposta de bandeja, óbvio que não, né? Mas se ele quiser fazer alguma previsão, se o CEO da Apple quiser fazer alguma previsão sobre como a IBM pode agir, sei lá, em uma situação de fusão, em uma situação de crise de mercado, né? E que ele precisa observar o movimento da IBM para tomar sua decisão, ele pode fazer isso por meio da teoria dos jogos, né? Que basicamente a hipótese da teoria dos jogos é, olha, é muito simples, muitas pessoas acham até bobo, né? Mas a teoria dos jogos sempre vai dizer, o seu concorrente vai agir da melhor maneira para ele. Ou seja, o que você tem que fazer ao pensar na teoria dos jogos? Se colocar no lugar do seu concorrente, para pensar como ele. E aí, uma vez pensando como ele, você fala, bom, agora eu estou nesse local, que é o mesmo local do meu concorrente. Estando aqui, qual é a melhor maneira de agir? Essa elaboração teórica se dá por meio da teoria dos jogos, né? Então, por isso é importante conhecer teoria, tá? É também importante conhecer teoria, pessoal, por outra razão muito interessante, que é a seguinte: em administração, que é uma área extremamente prática, vocês vão ser, quem for atuar nas áreas, né? Quem for fazer coisas nas áreas, mas em todas elas, vocês vão ser quase que obrigados a lidar com fenômenos que, queira você ou não, são puramente abstratos. Então, por mais que a gente goste da prática e queira fazer a prática, tem coisas relacionadas à gestão de uma empresa que simplesmente não são práticas, que simplesmente são abstratas, que simplesmente são teóricas. E aí, o que você vai fazer, né? Quando você lá tiver, por exemplo, diante de um problema de satisfação no trabalho, né? Então, o seu empregado, né, chega lá e fala assim, poxa, chefe, eu não estou satisfeito no trabalho. Mas por que você não está satisfeito? Ah, eu não gosto das pessoas, né, eu não gosto da relação que a gente tem aqui, eu me sinto incomodado. Como que você vai agir praticamente diante desse problema? Você realmente acha que, por exemplo, tirando as pessoas do ambiente de trabalho, o problema vai se resolver totalmente? Você, às vezes, acha que até melhorando tudo que ele está pedindo, às vezes vai se resolver o problema? Nem sempre. Por quê? Porque o problema da satisfação é um problema abstrato. É um problema que está na cabeça das pessoas, que se manifesta por meio do comportamento. O comportamento você consegue ver, que é o resultado do pensamento. Mas a satisfação em si, que é o que está dentro do cérebro das pessoas, está dentro da cognição das pessoas, ninguém enxerga. Como que você vai fazer a gestão disso? Se você não tiver um preparo teórico abstrato. Ou seja, se você não tiver uma capacidade teórica de abstrair os problemas da prática e levar esses problemas para o campo da filosofia, da hipótese, da pergunta, da dúvida, e não da prática concreta em si. Se você não tem essa capacidade de abstrair, muito possivelmente você vai ter dificuldade de fazer a gestão desses problemas, dessas situações em administração. Peguem, isso também na área de gestão de pessoas, peguem a área de planejamento estratégico. O que são cenários? Né? Quando você vê lá, o planejamento estratégico da empresa, nós temos 3 cenários para daqui 5 anos. Né? Um cenário pessimista, que é se as coisas piorarem, um cenário realista, que é se as coisas continuarem como estão, e um cenário otimista, que é se as coisas melhorarem em relação a hoje. O que são cenários, se não só teoria? Cenário 1, 2 e 3, cenário pessimista, realista e otimista. Se não só uma teoria, uma hipótese do gestor sobre como as coisas podem estar daqui a 5 anos. Então, é óbvio, claro, para você delinear um cenário, você faz com base em várias informações concretas da realidade. Né? Então, por exemplo, eu sei que o preço do meu produto é esse, eu sei que o meu share de market atualmente é esse, eu sei que a minha dívida atual é essa, e isso tudo eu coloco dentro dos modelos dos cenários, para que eu consiga elaborar o cenário. Mas o cenário que é resultante desses dados atuais é um cenário puramente hipotético, até que ele aconteça. Entende? Então,
não é só uma questão de entender a teoria, conhecer o porquê, saber que a prática vem da teoria. É porque muitas vezes, ou algumas vezes, vocês vão ter que lidar com coisas que são abstratas. Elas estão no campo das ideias, elas estão no campo da lógica, elas estão no campo da teoria. E aí, o que você vai fazer se você não tem esse preparo teórico? Né? Outra questão importante, né, que já resultante disso tudo que eu estou falando, né, que você compreende a teoria, atua sobre a teoria, opera a teoria junto com a prática, é que se você faz isso tudo, pessoal, vocês não tenham dúvida. O perfil de vocês vai ser um perfil diferenciado no mercado. Né? Peguem a questão dos CEOs, né, dessas grandes empresas que são referências para todo mundo. Facebook, Apple, Tesla, Blue Origin, todas as outras. O que os CEOs fazem, pessoal? Vocês acham que realmente eles chegam lá e põem a mão na massa? Eles são pessoas que estão o tempo inteiro atuando com base em pensamentos, em vontades, em quereres deles. Muitas vezes baseado em teoria, para outras pessoas executarem, entende? Então, eles chegaram nesse nível porque eles têm essa capacidade de abstração diferenciada dos demais. Eles são pessoas que conseguem imaginar o futuro e executar no presente. Mas eles conseguem ter uma visão de futuro muito adiantada. Né? Eles conseguem abstrair, ter ideias, montar modelos, fazer perguntas. Né? Então, como eles têm essa capacidade, eles atingem um nível que, dentro da gestão da empresa, eles são simplesmente, entre aspas, tá? Porque não é só isso, mas eles são simplesmente pensadores. Né? Eles são os filósofos que constroem as coisas abstratas da empresa que depois a gente vê no concreto. É muitas vezes a vontade dessas pessoas. Né? Pega o exemplo do Elon Musk, né, que foi citado aqui no chat. Né? Que só agora, depois de muitos anos, a Tesla, que é a empresa dele, teve o boom e hoje ela vale mais do que todas as empresas automobilísticas do planeta. Né? Será que essa pessoa é uma pessoa que só sabe fazer? Uma pessoa muito boa em construir bateria, muito boa em construir foguete, né? Muito boa em construir motor de foguete. Será que ele é bom só nisso? Ou ele, além de ser bom nisso, porque, como eu falei, isso é importante, além de ser bom nisso, ele é um cara que conseguiu abstrair essa realidade que ele vive para conseguir construir uma realidade que, primeiro, é teórica, está no campo pura e simplesmente da vontade dele, e aí executando isso. Entendem? Então, todas essas capacidades que vocês desenvolvem, pessoal, quando vocês têm acesso a essas teorias, né? E eu estou falando não só as teorias administrativas que a gente vai estudar aqui, mas principalmente as que eu citei lá no começo. Quando você conhece as bases filosóficas da nossa sociedade ocidental e tudo mais, você dá um salto muito grande em termos de comportamento, de criatividade, de inovação, de macete, de ser aquela pessoa que consegue ver oportunidades. Significa que a gente só consegue fazer isso só estudando teoria? Não, não é isso, tá? Mas o que eu estou falando para vocês é que o caminho da teoria é garantido. Isso eu garanto. Esse é um caminho garantido, não é o único, tá? Mas é um caminho garantido que vocês conseguem atingir isso também, né? Para além de serem bons fazedores, vamos dizer assim, serem também bons pensadores. Tá? Professor? Sim. Você acha que tem um ponto assim, crucial que a gente tem que aprender a separar? Porque, pelo menos eu particularmente, vejo pessoas que elas procuram muito na teoria, mas não saem disso. Por exemplo, eu conheço uma garota que, por exemplo, ela estuda muito de direito, ela entende muito, muito, muito. E quer ter o seu próprio escritório, mas ela não quer fazer OAB, não quer advogar, né? Então, ela vai ser o tipo de pessoa que tem muita teoria, mas que é considerada assim no mercado é muito experiência. Aí você acha que a pessoa ela não está presa nisso, assim, ou não sei?
Não, assim, pelo que eu entendi, é porque assim, é porque existe uma especificidade que não é nem em relação aqui a, né, a conteúdo e tal, assim, você, para ter um escritório, você realmente não precisa ter OAB, né? Você Não, pode esse abrir ponto, como sócio e ela pode ficar trabalhando no escritório lá e tendo experiência, por exemplo. Mas, assim, eu acho que eu compreendi o que você quis dizer. É basicamente assim, aquela pessoa que investe muito em teoria, né? E acaba, eventualmente, perdendo a questão da prática, da experiência, que também conta, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que você quis perguntar, né? isso. E sim, a pergunta é muito relevante, né? E é por isso que desde o do primeiro slide eu estou falando equilíbrio, entende? Equilíbrio. O contrário também é negativo. Você ser uma pessoa extremamente teórica, né? Claro, você vai ter. Aí seria uma questão mais de posicionamento. Se você for uma pessoa extremamente teórica e você trabalha no departamento de física teórica, você está num bom lugar, né? Entendi. Mas falando da nossa realidade, falando da nossa realidade geral, que ninguém aqui é físico teórico, todo mundo vai se tornar administrador e a gente vai, vamos dizer, para a selva, que é o mundo organizacional, né? Equilíbrio, entende? Equilíbrio. Existe uma teoria de carreira que é a chamada carreira em Y. Tá? Não tem a ver entre escolher teórico e prático, tá? Mas tem um pouco da ideia, que é assim, ó, a carreira, né, diferentemente das carreiras antigas, né, que era aquela coisa assim, a pessoa começa apertando parafuso, ela vai terminar vai aposentar apertando parafuso na empresa, né? Então, uma carreira linear, né? Você não muda, não tem mobilidade e tal. Hoje em dia, inclusive existem mais, tá? A em Y já é até meio antiga, isso é lá de 1980, mas ainda válida. Hoje, muita gente diz que existe a carreira em Y. Você sempre vai ter a carreira em Y. Por quê? Os programas de desenvolvimento das empresas, de grande parte das empresas, capacitação, treinamento que você vai fazendo e a experiência que você vai acumulando, cursos que você faz, né, ou que a empresa te permite fazer, ou que você faz por conta própria, vão te impor um ponto de decisão na carreira que é justamente o Y. Por que é o Y? Porque você vem reto, né? E aí vai chegar um ponto em que você vai ter que escolher tomar um caminho ou outro, né? E aí abre o braço do Y, que é ou ser um cara para o resto da vida operacional, né? Ou seja, aquele cara que assim é o cara que faz, né? Mesmo que você esteja, por exemplo, em nível tático, né? Por exemplo, você é né, um chefe de oficina, né? Um chefe de oficina, eminentemente, ele vai estar fazendo algumas coisas. Então, ou você vai ser um cara operacional, ou você vai ser um gestor. O que é o gestor? É o que eu estava dando o exemplo do Elon Musk aqui. É o cara que pensa. É o cara que não vai pegar lá a oficina e ficar apertando o parafuso. Ele vai pegar e falar, cara, o melhor jeito de você apertar o parafuso é esse aqui. E o cara vai lá, o operacional vai lá e cumpre, entendeu? Então, sim, vai existir um momento que essa decisão vai precisar ser tomada por vocês, né? E assim, eu não tenho uma receita para falar, é hora tal, tal. O que eu tenho para falar para vocês nesse momento é sempre equilíbrio, tá? Equilíbrio entre as coisas. Já é um bom começo. É um bom começo. Se você for uma pessoa que já consegue ficar em relação a isso, né? No meio da balança, ou seja, consegue perceber, não, hoje um pouco eu vou com a teoria, hoje eu vou com a prática, e eu vou equilibrando isso, já é um excelente começo. Tá? Então, assim, essa é a resposta que eu assim, poderia elaborar assim, em termos de orientação, né, no que diz respeito a isso. Mas equilíbrio, tá? Nem uma coisa, nem outra, nem o céu, nem o inferno. A fala que eu faço aqui é justamente porque é o que eu disse no começo do curso, no começo da aula. Nós estamos em uma área que está pecando pelo desequilíbrio, né? Nesse sentido. Por que está pecando pelo desequilíbrio? É o contrário do que a sua colega está fazendo. Nós estamos em uma área em que está se dando muito mais valor à experiência, à prática. Por isso que eu falei, não é errado. Mas nós precisamos olhar a teoria. Entende? João Vitor quer falar. Pode falar, João Vitor. Professor, boa noite. Do texto que a gente tinha que ler para hoje, o título já é justamente por que não ler esses grandes títulos, assim, que já são
bem conceituados, e aí ele cita, né, o BS Balance Scorecard, SWOT, enfim, diversos outros. E as críticas que que ele faz é muito em cima que eu li, né, no caso, é muito em cima da ingenuidade que aquelas teorias trazem, por elas, de certa forma, ignorar, né, os aspectos culturais, e, enfim, outras variantes que podem interferir no resultado da empresa. Você acha que a prática seria, no caso, a solução para essa ingenuidade? Assim, como é que você vê essa crítica que o texto faz às teorias, sendo que a parte teórica é tão importante para o administrador? Perfeito. Então, ó, veja, a crítica que o autor apresenta, né, que a autora apresenta, só pode ser feita por quê? Porque ela leu a teoria. E é só isso que está sendo pedido aqui. Que vocês leiam a teoria. Entendem? Que você acesse a teoria. Para ela pegar e falar que a teoria é ingênua e há um problema aí, ok, que bom. Ela só pode elaborar a proposta dela de melhoria da prática a partir do problema teórico. Entende? Então, eu não acredito que só a prática seja a solução. Eu acho que sim. Quando a gente encontra, por exemplo, teorias que são incompletas e frágeis, nós, sim, certamente podemos, a partir da prática, voltar para essa teoria e melhorar. Sem dúvida. Que a prática é, sim, e pode ser uma via para você melhorar uma teoria, questionar, provar, fazer um teste de uma teoria e, a partir disso, melhorar. Mas não é a única. Entende? Não é a única. Por quê? Porque só de você ler a teoria, conhecer a teoria e ver que ela é ruim, você já pode elaborar uma outra em cima. Entende? Entendi. Então, sim, tudo que se fala é pertinente, né? E o que eu falo é o que eu falo para vocês. É só uma questão de ler. Acessem a teoria. Conheçam a teoria. Bom, se você acha que o Adam Smith tem problemas, leia o Adam Smith. Só de você ler o Adam Smith está ótimo. Aí depois que você lê o Adam Smith, você desce o cacete nele. Não tem problema nenhum. Entende? Esse é, inclusive, o exercício esperado. Tá? E aí você pode fazer a crítica a partir da prática, você pode fazer um experimento que mostra que a teoria estava errada. Não tem problema nenhum. Mas leia, conheça, critique. Entendeu? Perfeito. Obrigado, professor. Professor? Sim. Desculpa não estar levantando a mão, é porque realmente eu estou sem um botãozinho aqui de apertar para levantar a mão. Não, tudo bem. Eu até tentei abaixar a sua mão aqui, mas eu também não consegui porque eu estou no tablet e no computador aqui ao mesmo tempo. Aí eu só queria tirar uma dúvida. Porque eu tenho que ler a teoria e criticá-la, mas para eu poder criticar uma teoria, tipo, impor a minha, no caso, eu não teria já que ter um conhecimento muito amplo sobre tipo, determinado assunto ou sobre aquilo que está sendo abordado? Tipo, eu já preciso conhecer bastante para eu ter a capacidade de poder rebater, né? Para fazer uma crítica em cima disso? Essa é uma resposta que eu tenho medo de te falar sim, porque se eu falo sim, as pessoas vão pensar o que? Então nem vou ler o restante. Né? Mas, claro, a pergunta faz sentido por quê? Porque para você conseguir fazer a crítica de algo, você precisa ter um lastro, um estofo para poder fazer a crítica. Né? E aí, assim, o que eu vou te falar? Não, tudo bem, então leia a teoria, mas não critique? Não, faça a crítica que você é capaz de fazer. Se você chega e lê uma teoria e fala, poxa, isso aqui eu não consegui compreender nada, tudo bem, você vai lá e vai ler as outras coisas. Né? Se você lê uma teoria e compreendeu só um pouco, fala, eu não tenho capacidade de criticar isso aqui, tudo bem, você vai lá e lê o resto. Ou se você lê uma teoria e fala, não, eu achei isso aqui muito ruim, por causa, com base nisso e as outras coisas, aquilo que eu já vi, isso é um problema. Então, entende? A pergunta faz sentido e eu tenderia a falar assim, para apresentar uma crítica você precisa conhecer o contexto. Agora sim, veja, se você não lê o contexto, quando que você vai começar a ler a teoria? Certo. Entendeu? Então, é uma coisa que acaba excluindo a outra. E não é isso. Comece logo a ler. No começo você vai ter muita dificuldade. Né? Vocês não têm a ideia do que é uma bomba atômica no cérebro das pessoas você ler esse tipo de literatura. É uma coisa muito forte que acontece, em termos de atitude, de pensamento, sabe? Então, eu tenho que começar. Entendi. Obrigado. Bom, e aí a gente, para ir... Sim?
Nossa, é porque para mim também não está aparecendo o que eu estou falando no momento. Aí eu queria saber se para mim também não. Para tá mim também não. escutar? Escutar eu tô. É só às vezes eu acabo não conseguindo ver quem está falando, porque eu não consigo, não sobe aqui para mim a telinha de quem está É, falando. que nem para mim, eu não sei se é meu computador, mas enfim. Mas acho que era o João Vitor, né, que levantou a mão. Foi. Tá. Aí eu... Isso. Obrigado, só isso mesmo. Tá, as últimas razões de vocês, da importância de vocês conseguirem entender e compreender a teoria, pessoal, é porque quem tem esse tipo de preparação mais teórica, em geral, tem uma menor chance de ser alienado, ou de ser, entre aspas, vamos dizer, enganado. Significa que só quem conhece teoria não é enganado? Não, tudo vale. Muitos teóricos inteligentes são enganados, né? Muitas pessoas que só fazem a prática e têm muita experiência não são enganados, né? Então, não é uma regra, mas é o que eu falei para vocês. Esse é um caminho entre vários que vocês podem ter, entre vários. Então, não é o único. É um caminho que eu garanto para vocês que, em cursando esse caminho, a chance de vocês, né, serem pessoas que são enganadas com facilidade, né, desconhecem a análise das coisas, é muito pequeno. Então, conforme você se prepara, teoricamente, você conhece o porquê das coisas, né? E isso vale para a prática também, tá? Conforme você vai tendo mais experiência e fazendo a prática, menor a sua chance de ser enganado. Isso aqui é uma faca de dois gumes mesmo. Tanto teoria quanto prática. Quanto mais você pratica, menor a chance de você errar. Menor a chance de chegar alguém e falar assim, não, esse que é o jeito correto. Você fala, não, eu sei como se faz. Mesma coisa com a teoria. Quanto mais você tem uma preparação, um estofo teórico, mais capacidade de discernir o que é verdade, o que é mentira, né? Claro que esses conceitos são super voláteis, subjetivos, né? Na maioria das vezes existem verdades absolutas, mas no campo social, no campo da gestão, existem mais verdades relativas do que verdades absolutas, né? Então, quanto mais vocês acessam teoria, mais vocês se preparam para enfrentar mesmo o mundo e não ser enganado. Tá? Então é isso, né? Deixo aqui uma frase do Carl Weick, que é um teórico americano, né? Que desenvolve teoria organizacional atualmente, né? Que diz isso sobre a teoria, né? Uma boa teoria explica, prediz e deleita. Tá bom? Pessoal, e é isso por hoje. Né? Essa é basicamente a nossa aula. Como eu falei, a intenção da aula é dar aquela introduzida, né, na disciplina e fazer com que vocês se preparem, né, para absorver a teoria e também demonstrar como que eu vou apresentar para vocês as teorias que a gente vai ver. Sempre nessa perspectiva, né? Não na perspectiva de ficar estudando a teoria pela teoria. Vamos decorar o autor, vamos decorar o ano, vamos decorar a teoria. Não, eu não quero isso. Eu quero exatamente o contrário. Vamos entender a teoria para entender como ela se encaixa no todo, como ela se encaixa na prática. Né? Quais são as implicações que eu tenho para uma tomada de decisão quando eu adoto um quadro teórico desse? Né? O que essa teoria quer explicar e como que isso pode me ajudar na minha empresa? Essa é a minha ideia aqui. Tá? Todas as minhas aulas vão ter sempre esse objetivo, de apresentar o quadro teórico, mas não para ficar fazendo decoreba. É justamente para poder compreender a teoria na importância que ela tem para o todo, inclusive para a prática, e não ficar fechado, né, na caixinha teórica, decorando o que é uma teoria, o que é autor tal, né? E assim por diante. Essa não é a ideia. Tá? Então, foi para isso que a aula de hoje serviu, né? Para introduzir vocês a esse ritmo que a gente vai ter aqui nessa disciplina, né? De apresentação e assim por diante. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? A gente teve aí quase uma hora de aula, em função mais da participação de vocês, o que foi ótimo, né? Então, estou chegando aqui a 45 minutos, tá? E é isso, tá? Abro, então, para as perguntas aí de vocês, para a gente interagir mais um pouco e para encerrar, tá bom? Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Eu queria falar... Desculpa, pode falar.
Ah, desculpa, Sim, acho o que eu Matheus e a cortei alguém. Isabela. Eu tinha mais, na verdade, um comentário, não é uma dúvida, que Uhum. enquanto eu estava lendo o texto que o senhor passou, eu achei muito interessante, porque semestre passado eu peguei a disciplina de microeconomia, e aí a gente vê algumas teorias, né, da economia, e eu sempre achava meio estranho, assim, porque as teorias são muito racionais, né? Elas se baseiam num modelo muito fora da realidade. Uhum. Só que, Uhum. enquanto eu estava fazendo a disciplina, nem passava pela minha cabeça questionar, assim, criticar, de certa forma, aquele Uhum. modelo. Então, foi um artigo Uhum. bem legal, assim, para realmente começar a ter uma visão um pouco mais crítica. Ah, legal, legal, né? Justamente, por exemplo, por isso que, com base nos limites da racionalidade da teoria econômica, que se nasceu o conceito de racionalidade limitada, né? Que é o conceito que relativizou toda a racionalidade que sempre teve impregnada nas teorias econômicas, né? Que a gente vai ver lá na teoria da firma, ou teoria da agência, se não me falha a memória. Alguma coisa assim, é a teoria da agência, que fala, olha, toda a racionalidade econômica é limitada, né? Então, legal, Isabela, é isso mesmo, né? E não só se pode, como se deve, tá? Fazer a crítica devida a toda e qualquer teoria, né? O Matheus ia fazer um comentário também, ou alguma coisa? Sim, eu só ia falar, a gente pode levar em consideração também, que eu acho, né, que pode ser aplicado, igual, por exemplo, quando a gente faz um plano de negócios, né? Uhum, Praticamente um material totalmente teórico e a gente tem que ir uhum, aplicando ele conforme dando errado, uhum. modificando ele, correto? Perfeito, perfeito. Um plano de negócio é pura e simplesmente a sua teoria sobre como aquele negócio vai ser criado, né? Pura e simplesmente, como eu digo nos cenários, né? Claro que você constrói esse plano com base em informações reais, não só em teoria, né? Então, eu me lembro lá, em plano de negócio você tem que saber onde os seus concorrentes estão localizados, né? Então, isso é uma informação concreta, ela não é teórica, né? Mas o conjunto de conclusões que você chega no plano de negócios e a própria proposta do plano é pura e simplesmente uma teoria sobre como, por exemplo, os seus custos vão funcionar, né? Quando, por exemplo, você vai ter o payoff, né? Que vai retornar os seus custos. Isso no plano, enquanto é um plano de negócio, é pura e simplesmente uma teoria. Certinho, então. Muito obrigado, professor. Tá bom. Professor, Isso mesmo. Sim. eu tenho uma dúvida, então. O Vamos senhor lá, Jéssica. acredita, então, que se a pessoa aprende na prática antes da teoria, não dá certo? Não, não acredito nisso, Jéssica. Né? É como eu falo desde o começo, o equilíbrio. Eu acho que os dois caminhos são possíveis. Não Né? importa a ordem, né, então? Acredito que não importa a ordem. Tá? O que eu acredito é que, por mais que as coisas deem certo de modo prático, né? E isso também vale para o teórico, todos nós, enquanto administradores, precisamos ter equilíbrio. Tá? Então, as coisas podem dar certo, sim. Se você é uma pessoa que não tem nenhum preparo teórico, você não tem um diploma de administrador e você abre uma loja de computador, uma grande loja de computador, né? Porque você já é dono há 5 anos de uma lojinha de computador lá no seu bairro. Pode dar certo? Pode. Claro que pode, né? Tranquilamente pode dar certo. Agora, se você pergunta para as pessoas, poxa, se além dessa pessoa ter experiência prática, ela ainda tivesse a experiência teórica, será que a experiência teórica atrapalharia ou ajudaria ela? A gente tende a Sim, entender que ajudaria, sim. entende? É porque eu estava pensando na última frase que o senhor colocou, de conhecer a teoria reduz as chances de alienação. E aí eu Uhum, estava pensando por exemplo, sei lá, quando a pessoa vai aprender Excel, que é uma uhum, coisa que não adianta você ficar lendo, tipo, você vai ler, 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 uhum, e você não vai entender absolutamente nada. É bem mais fácil você aprender, tipo, mexendo mesmo e dando a doida lá. Aí eu tava uhum. pensando nisso, tipo, depende, né, caso a caso. Pega o caso do Excel, por exemplo. Será que se você, ok, já sabe a base do Excel, mas você vai aprender um comando novo que é uma fórmula, né? Lá, aquelas fórmulas que tem no Excel, já prontas, né? Será que se você não for no manual dele,
isso não vai adiantar, ao invés de você ficar ali fuçando e, vou tentar descobrir qual que é a função que eu preciso aqui por tentativa e erro, né? Então, entende, Jéssica? Eu acho que é sempre um equilíbrio. Jamais só prática e jamais só teoria, né? É um equilíbrio e cabe ao administrador e à pessoa saber que horas é melhor só a prática, porque isso aqui é um programa que eu preciso usar e fazer, então aqui não adianta eu ler, e saber qual é o melhor momento de acudir, né, e de lançar a mão de uma teoria. Não, isso aqui a gente precisa fazer, por exemplo, um plano. Isso aqui, por exemplo, a gente precisa estabelecer uma hipótese. Isso aqui, para a gente conseguir compreender, antes a gente precisa estabelecer uma pergunta. Entende? Sim. Uhum. Obrigada, professor. Matheus? Eu ia só comentar que eu ia ver se eu achava um link para a pessoa que fez essa pergunta agora, porque eu lembro que o professor, no primeiro semestre, tinha passado realmente um conteúdo de pessoas empreendedoras e administradoras, né? Que falava, tipo, fazia várias entrevistas com vários empreendedores e quase todos, praticamente, assim, quase sua totalidade, afirmava que se eles tivessem tido a oportunidade de ter feito um curso preparatório, assim por dizer, não em si a administração, mas qualquer coisa que tivessem preparado eles teriam errado muito menos do que eles erraram só indo, assim, meio que na doida, assim por dizer. Aí, vou ver se eu acho até esse link. E pode compartilhar depois lá no fórum, né? O Igor colocou uma pergunta aqui interessante, né? Começando pela prática, podemos criar costumes e isso acarretaria uma dificuldade em compreender a teoria, né? Se esse costume se cristalizar a ponto da pessoa pegar e falar, não, eu não aceito outro modo de entender isso aqui, a não ser o que eu faço, aí ele vai ter dificuldade de ler qualquer teoria que diga para ele fazer algo diferente, né? Então, dentro do campo da possibilidade, acredito que sim. Se você tiver muita prática a ponto de que você só acredita nisso, isso pode te levar a um problema de compreensão. Mas veja, isso é um problema pessoal da pessoa, entende? Se a gente fala de modo global, eu tenderia a falar, olha, se essa pessoa tiver equilíbrio na prática, eu diria que não, né? Uma pessoa que vai na prática um pouco, depois né, retorna, vai para a teoria e assim por diante. Na psicologia tem um estudo já, tá? Um estudo empírico com, né, mais de 3.000 pessoas no Banco do Brasil, pessoal, tentando entender o que é que mais prediz bons resultados individuais das pessoas. O que mais prediz? O que é prediz, né? O que mais explica os bons resultados dos funcionários, no caso ali era no Banco do Brasil, mais de 3.000 pessoas, tá? Um estudo muito grande, foi uma tese defendida pelo Hugo Brandão, né, que inclusive é um alto gestor do Banco do Brasil. Sabe o que ele encontrou como o fator que mais prediz resultado de sucesso das pessoas? Um construto, uma variável que ele inventou, teoricamente, chamado reflexão intrínseca. O que é reflexão intrínseca, pessoal? É o pensar que a pessoa faz antes de agir. Então, ele conseguiu comprovar que aquelas pessoas que, quando estão diante de um problema, ao invés de agir diretamente, elas buscam, por exemplo, ajuda com outras pessoas para poder se esclarecer, elas buscam ajuda em material teórico para poder compreender melhor, ela busca ajuda em manuais sobre como aquilo pode acontecer. E com base nessa ajuda prévia, ela reflete. O que é reflexão intrínseca? Reflexão interna, ou seja, reflexão intrínseca ao cérebro, à cognição. E a partir dessas coisas que ele fez, ele reflete, e com base nessa reflexão, aí ele age, essas pessoas têm melhor resultado individual do que pessoas que não têm esse comportamento. Ou seja, pessoas que, diante de um problema, preferem agir logo do modo como elas acreditam. Entende? Isso é um estudo empírico, comprovado, com dados reais. Já não estou falando aqui de teoria, né? Então, estou falando de estudos que comprovam essa elaboração, como essa reflexão teórica, essa reflexão intrínseca, levam a uma melhor ação, tá? Levam a um melhor desempenho. O Gabriel pergunta, nesse contexto do equilíbrio, lembro de um caso de um amigo da universidade, que optou em fazer o adiamento do curso e não fazer estágio.
Lembro quando ele se formou e foi para a prática, teve bastante dificuldade nas rotinas administrativas, pelo fato de não ter experiência. Exato, exato. Né? Então, optou, por exemplo, por não fazer o estágio, que é uma oportunidade que vocês têm de ir para fora, não só estágio, né? Mas fazer empresa júnior, fazer estágio, fazer projetos de extensão. Isso tudo eu acho que são atividades que têm que ser muito estimuladas entre vocês. Né? Por quê? Porque vai trazer o equilíbrio justamente em função da gente ter disciplinas que são eminentemente teóricas. Né? E aí, se você não faz isso, aí pode acontecer isso, vai para o mercado e falta experiência. Claro, ele pode adquirir experiência ainda assim, não ter feito o estágio significa que agora ele nunca mais vai ser um bom profissional? Não é isso, pessoal. Mas o que a gente está falando aqui são de caminhos mais fáceis, entendem? De caminhos que vocês podem percorrer que vão ser muito menos difíceis e também, ao mesmo tempo, muito mais produtivos, muito mais instrutivos. Tá? Então, é basicamente isso. Né? No que diz respeito aqui ao chat que o Gabriel mandou. Tudo bem, então, pessoal? Podemos encerrar? Podemos sim. Tudo certo, professor. Obrigado. Bom, tá legal então. Tá? Então, um bom fim de semana para vocês, né? Se não me falha a memória, deixa eu só conferir aqui. Mais 11... Sim, dia 16, né? Que é a semana que vem, a gente, na terça-feira, não tem aula, tá? Se atentem a isso. Acabei de abrir aqui o calendário da UNB, que é uma questão que eu não botei no nosso calendário da disciplina, tá? Mas dia 16, que é terça-feira que vem, não tem aula porque é feriado de carnaval, tá? Então, a gente se encontra na semana que vem, na quinta-feira, tá bom? Pessoal, um bom fim de semana, bom carnaval a todos, se cuidem, tá? E fiquem bem aí com saúde, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Boa noite.